Homem do torneio, Nuno, no fim do outro jogo dizia-me a brincar, por si podia jogar sempre aqui em Munique, porque de facto era um estádio talismã e grande jogo, fez hoje mais um. Obrigado, sim, contente pela vitória, como é óbvio, o primeiro título com a seleção de Portugal, muito contente, orgulhoso e com certeza dei alegria aos portugueses e à minha família também. O jogo foi exigente porque a Espanha passou 2 vezes para a frente. O que é que foi preciso fazer para travar uma seleção com a capacidade que a seleção espanhola tem? É uma seleção muito jovem, seleção com bons jogadores, com muita qualidade, mas a nossa mentalidade foi sempre a mesma, entrar no jogo para ganhar e independentemente se fizéssemos 1, 2 golos, se estivéssemos em desvantagem, não baixávamos os braços até ao fim, foi isso que fizemos hoje. Acho que demos uma boa demonstração neste e no jogo anterior, que independentemente de começarmos a perder, o jogo só acaba nos últimos minutos e nós estamos sempre prontos para dar o máximo. Muitas vezes, por muito que um lateral goste de atacar, quando sabe que vai ter à frente um extremo como o Lamine Yamal, encolhe-se um bocadinho. A verdade é que o Nuno Mendes hoje seca o Lamine Yamal a defender e mesmo assim tem uma propensão de ataque incrível. Onde é que foi buscar esta inspiração para uma exibição como a de hoje? É como eu digo, todos os jogos entro o máximo concentrado. Sei que nestes tipos de jogos tenho que ter uma atenção mais elevada, porque são jogadores de alto nível, jogadores que podem fazer a diferença em qualquer momento e eu faço o meu trabalho, estar atento, fazer o melhor na defesa e depois atacar com qualidade. Aí vai, Nuno Mendes, obrigado, parabéns. Nuno Mendes, ele ganhou praticamente toda esta época, não foi o único que tem neste estádio, ele e outros companheiros, um talismã, porque Vitinha parece que jogar aqui só traz boas notícias para vocês. Totalmente, uma semana de sonho, acho que me vou lembrar disto para o resto da minha vida, como não. Ganhar 3 jogos aqui seguidos numa semana, 2 títulos, e os títulos que foram é brutal e estou muito feliz por todos os portugueses, por esta equipa, porque nós merecíamos faz tempo já. E felizmente conseguimos hoje, por isso é para todos os portugueses e já está. Estar 2 vezes a perder com a Espanha e ir buscar o jogo há de querer dizer alguma coisa. Não é fácil. Acreditem quem está lá dentro. A Espanha é uma grande seleção. Rouba-nos a bola, faz-nos correr. É difícil. E deve-se a isso que falou, ao acreditar que ainda podemos fazer mais, ou podemos empatar o jogo, podemos ganhar o jogo. E nunca deixar os braços e foi o que fizemos e felizmente conseguiu cair para nós. Há quem chame lotaria aos penaltis, mas hoje foram todos tão bem marcados do lado de Portugal que se calhar não é bem assim. Eu não sou dessa equipa que diz que é lotaria. Há que treiná-los, nós treinamos. Obviamente eles também treinaram, mas nós fomos mais capazes hoje e acho que se trata mais disso, de capacidade, do que de sorte, tanto do guarda-redes como de quem bate. De alguma forma isto é também uma afirmação, Vitinha, da seleção, do futebol português, porque se ia dizendo que Portugal aqui e acolá ganhava, mas às vezes sem jogar tão bem, Portugal faz aqui 2 grandes exibições para ganhar a Liga das Nações. Claro, quando ganhas um troféu é uma afirmação, é a concretização de todo o trabalho que tu tiveste ao longo deste tempo. A Liga das Nações era uma competição que nós queríamos ganhar, nunca escondemos e felizmente hoje foi possível, por isso somos os únicos com 2 troféus da Liga das Nações, mais um motivo de orgulho e um grande desfecho para todos nós. Uma época em que ganha praticamente tudo, a Supertaça, a Taça, o Campeonato, a Liga dos Campeões, a Liga das Nações, ainda se sente com forças para tentar ganhar o Mundial de Clubes ou preferia descansar? É verdade. Tudo o que nós participamos, eu e os do PSG conseguimos ganhar tudo. Ainda falta o Mundial de Clubes, é verdade que as forças já não são muitas, já começo a sentir, eu começo a sentir, mas vamos descansar o possível para estar no máximo dos possíveis no Mundial de Clubes, mas é dura, a época é muito longa, muito desgaste. Desde que não haja lesões acho que é uma vitória, mas vamos com tudo também para ganhar, agora a festejar e aproveitar aqui. Quem ganha tudo pode pensar na bola de ouro? Eu certamente não penso, deixo isso para as pessoas, porque o mais importante é os troféus coletivos e o trabalho coletivo e só depois é que vem a parte individual. Obrigado, Vitinho, e parabéns. O médio da Seleção Nacional sai daqui de medalha ao peito, como também Renato Veiga entrou para ajudar nesta final. Renato, e que grande reação Portugal teve de ter para ir 2 vezes atrás de resultados favoráveis. Sim, já sabíamos que ia ser um jogo muito difícil contra uma grande seleção, mas eles também sabiam que iam enfrentar uma grande seleção e demonstramos, e estamos todos muito felizes e quisemos foi orgulhar todos os portugueses em casa e cá no estádio a ver com grande apoio, e agora é festejar este título que soube muito bem. Renato é um dos meninos da seleção, é um dos mais novos, um dos que ainda tinha menos experiência de seleção. Para si isto vale o que este título?
Para mim, jogar por Portugal é tudo. Ganhar por Portugal, primeira vez que estou a saborear. Ainda não caiu muito bem em mim, mas não há nada melhor. E quero orgulhar os meus que me estão em casa a ver: a minha mãe, o meu pai, a minha namorada, os meus irmãos, a minha avó, o meu avô que já cá não está. E jogar por Portugal é tudo. E agora é olhar em frente e ver o que vem. Hoje vai dormir com essa medalha ao peito? Vai dormir aqui ao peito. Vai sim, senhora. Vai sim, senhora. Garantir que ninguém lhe atire. Ninguém. Obrigado, Renato Veiga, jogador da equipa da Seleção Nacional. E foi assim com a Eslovénia, volta a ser assim hoje, no momento da verdade, a coisa funcionou. Sim, graças a Deus funcionou, consegui ajudar a equipa, que era sempre esse o meu pensamento. De facto, merecíamos pela qualidade que temos na nossa seleção, e agora é desfrutar e com tudo isto que nos motive para o futuro. Eu percebi, olhando para o campo durante os penaltis, o Diogo optou por atirar-se em todos os penaltis para o seu lado direito, por algum motivo? Sim, há que mudar um pouco a estratégia, também tentar ser um pouco imprevisível para quando nos estudam. E foi essa a estratégia, foi tentar fazer um jogo psicológico e mudar a minha forma um pouco de ler o adversário. Portugal no Europeu acaba por cair se calhar no melhor jogo que fez o ano passado frente à França. Agora faz aqui 2 bons jogos, 2 grandes jogos e vence. Isto é também uma afirmação de alguma forma desta equipe? Sim, claro que isso é notório, é bastante notório que temos a qualidade. Acho que com o decorrer do jogo conseguimos nos adaptar muito bem e dar a volta. E esse é o caminho. Eu prefiro acabar bem, começar mal, mas acabar bem, que é sempre como importa. Agora vem aí o Mundial de Clubes, não há tempo para descansar, os seus companheiros já vão e o Diogo vai ter que ir atrás. É isso, agora é hora de festejar com a nossa seleção e depois é hora de ajudar o meu clube. Obrigado, Diogo Costa. Es lo que nos hemos encontrado y al final a los penaltis ellos han sido superiores. Cuando estás 2 veces delante del resultado es más difícil de comprender que después lo pierdas. Bueno, no te creas, al final el fútbol funciona de esa manera que hasta que no lleguemos al minuto 90, en este caso al 120, da igual el resultado que lleves, puedes sorprender en cualquier momento y por mucho que nos hayamos puesto por delante y nos hayan igualado el resultado un par de veces, creo que la sensación ha sido, durante los 90 minutos ha sido buena. Nos hemos encontrado, como te digo, una selección muy potente y desde aquí pues nada, darle la enhorabuena a Portugal y de cara al Mundial pues desearle la mejor suerte. Los penaltis de Portugal han sido todos muy bien batidos, muy bien marcados, difícil de pegar uno. Bueno, al final creo que yo también me he precipitado a la hora de lanzarme, con Bruno, con Vitinha también. Y bueno, intentar, porque cada vez que intento adivinar intento ponerme el objetivo de pararlo y hoy no ha sido el día. Pero bueno, como te digo, es fútbol, hay veces que ocurren estas cosas y como te digo, los penaltis han sido superiores. Muchas gracias, Unai Simón, guarda-redes da seleção espanhola, a deixar-nos aqui. Why not? Yeah, you're right. Get ready for the World Cup in US. So Yeah, why not? It's a good place. Yeah. That would work. Okay, well, let's get some reaction from Ruben Diaz. Ruben, congrats, parabéns. Thank you. Where do you get this strength after a long season, this power? Yeah, I mean, obviously a long season and it's still not finished. Still the Club World Cup to play. I mean, I think it's a question of mentality, understanding that there's still a lot to play, like I just said, and keeping the strength inside, keeping the focus, keeping the mentality, not let go anytime before the time is right. And the audience, your fans, unbelievable. Yeah, I mean, they've been always unbelievable. This time, the Euros that just passed, every other competition, and we have a lot to thank them because in the tough times they were not silent and they were always behind us. The second title in the Nations League, is it special against the brother of Spain? Yeah, of course. I mean, to get to win this title, you had to beat Germany and Spain, and nowadays this is probably between others, 2 of the most difficult you can have in front of you. So it's obviously a big statement from us, and it's an excellent feeling of growing. We are growing and we are growing. And obviously we want more, we want Euros, we want to be there for the World Cup, and we're building the right way, little by little, step by step. Obrigado.
41 meetings between Spain and Portugal. Portugal only winning 7 of those, but tonight was a big one. Gentlemen, as always, great having you in the studio. Adeline, thank you for bringing the special cookies for the team. We love that. Congratulations, Portugal. You are Nations League champions. The player has to take the penalty, about the goalkeepers, about what you have to do, the psychology behind it. There's enough information out there for it not to be a lottery. But you have to be very good, and technically these two teams are very good. Execution, you know, the technique is so impressive, the precision of them all as well. I mean, as you say, that is practice and practice and practice. And, you know, even now you see it so often, don't you, that the goalkeeper hands the ball to his incoming teammate to take the penalty. All this is properly choreographed because it's been properly planned. Yeah, even though you have to say that there is a bit of chance about how you take it and etc. But yeah, the studies behind it shows that there is a way to behave around a penalty. What they don't do, and correct me if I'm wrong, so much practice of it, because you cannot reproduce the psychology that goes behind having to do it in a key game, in a key moment. There's not so much practice of it. There's many people that don't believe in that. But what there is that a lot of information that players before they take it. We only got to penalties because twice Portugal came from behind, 2-1 at half-time, 2-2 at full-time, because Cristiano Ronaldo scored goal number 138 for his country. And interesting that Mendes here going past Lamine Yamal and leaving him for dead. It did. I mean, look, there was the slippers that as well there we highlighted with the full-back. And look, when it gets into that area, that's the man you want it to fall to. But this is the speed and, you know, puts the cross in there, but I think Cucurella is too weak in that situation. And then when it's in the air there, you see Cristiano Ronaldo, his eyes light up and he's thinking, yeah, this is easy for me, tapping exactly where I should be. Who else? Me. Calm down, let's keep going. And he's found his form under Roberto Martinez, so fair play to him. This is one of the weaknesses for Spain, defending in the box. But it's very difficult to find centre-backs and defenders that can attack very well and defend very well. There isn't many. And then, of course, when the ball gets into the box, there was a little bit of chaos and Portugal took advantage of it. That summed up Mendes, didn't it, actually, the way, you know, he's been so good defensively all season, but when he needed to be offensively as well, that he could turn it around. We know for many years that fullbacks touch a lot of the ball. They are some of the players that touch the ball more often. But now they are doing it in influential parts of the pitch. So it's becoming more and more important to have exactly what you just described. Cucurella as well. I think Cucurella and Nuno Mendes were probably the two best players on the park. And these are guys that have got one side that they cannot go through because there's a wide line they cannot cross. But with the space they get given, they're very, very important to the sides. I mean, I wonder how much longer we're going to see these photos of Ronaldo. Every time I think, oh, well, this is surely it. I mean, he's 40. He proves us wrong again. You know what, as well, Mark? When you turn 30, everyone calls you old in football. And, yes, yeah. And it is, it's like 29 you find. As soon as you turn 30, it's this weird thing. And then contracts change, conversations change. This guy's 40. He's like constantly defying odds. And for any kid out there or any professional, how he looks after himself, how he behaves, how his body is, how he recovers, you know, that's why he's able to break these records and keep going. So, look, I'm never ever going to say when he will stop or when he should stop because he keeps defying us all. What you're saying is he's going to celebrate with an ice bath. Probably, yeah, knowing him and yeah, he probably no will. doubt. Thank you very much, both. Been great to have you. Ya saltan 1K y el barrio. Es determinante cuánto daño puede hacer el conjunto de 1K, sobre todo con Granero en esas primeras de cambio en la salida de escalera. Así que esa parte del partido va a ser absolutamente clave para el equipo de Iker Casillas. Por cierto, felicitar porque ha venido una buena afición de 1K. Tiene la pelota, Gerard Noya encara, sigue Noya, dispara, Arnalot. 80 paradas ya para Arnalot. Silvidal ataca desde la derecha el número 9. Silvidal con el centro, buena pelota, Arché, con la rodilla le pegó. Pues es el que desatasca un poco el partido, ¿no? Con centros, ojo ahí, ese golpeo, el remate, ¡gol! ¡Marc Valiente! ¡Gol! Del barrio, marca Marc Valiente. Esa banda izquierda que es terreno de los cañonazos de Granero, a la que tengo un mínimo de espacio, le pega Granero. Bueno, pues es decirlo. Y ahí lo tenemos. El tema es que el remate le ha salido centrado. Abraham, buena pelota, banda derecha. Vamos a ver qué hace ahí Fran Rodríguez. Se mete en el área, sigue Fran. ¡Qué bien, Fran! Se va de dos, el remate, ¡fuera! ¡Chicos! A ver si acierta.
¡Claro que Mira sí! que Busca el Barrio el segundo gol. Arche. Arche para Gil. Gil que le puede pegar a este Gil. Buen recorte. Gil al palo. Le manda Arche. ¡Dios! ¡No, no, 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 no! Madre mía, qué parada. Y a centímetros del remate, ¿eh? No, la reacción ha sido impresionante. ¡El disparo! ¡Madre de Dios! ¡Otro que vuela! ¡Otro más! Que está la pelota para John de la Cruz, la quiere levantar, vuelve a pegar la pelota en el cuerpo de un jugador del Barrio, el remate con la puntera y acaba deteniendo a Gerard Vacas. Será córner favorable a 1K. Bueno, a ver. Gol doble. Gol doble. A ver, saque de banda. Balón puesto en movimiento, intentaba rematar Mar Valiente, el remate, ¡gol! ¡Paufer! ¡Gol! ¡Del Barrio! ¡Le pegó con el alma! ¡Paufer! Y es… ¡Penalti ¡Madre normal! mía lo de los penaltis! ¡Penalti normal! Y el que quiere hacer el 0-3 es el número 4 de Pega Valiente. ¡Vaya cañón! ¡Gol! Ahí están, Arnalot y Vacas como candidatos, como guardametas y también Mar Valiente y Pau Ferojo la recuperación. Tiene la pelota al Barrio que puede sentenciar el remate. ¡Gol! Knockout. ¡Gol! ¡Let's go, Barrio! Ponme el 5, ponme el 5, ponme el 5. El cambio del partido ha sido radical en los últimos 10 minutos. El balón que lo tiene. ¡Ojo! ¡Ay! Jaimitada. Marca de nuevo el Barrio, gol de Fran Fuentes. El equipo de Juan Arroita, que no ganaba un encuentro con esta tranquilidad, entre comillas, al final, con un margen tan amplio, con 2 goles dobles que han hecho pasar el partido del 0-3 al 0-7. Paufer, ha costado, pero por fin ha llegado esa victoria tan deseada con goleada. Ha costado mucho, pero bueno, le damos emoción hasta el momento final, recta final, y ahora, pase lo que pase con Pío, nos lo jugaremos contra ellos. Eso te iba a decir, pase lo que pase con Pío, la semana que viene, o ellos, o tú, o tu ex equipo, o tú. Bueno, o el Barrio o ellos, pero sí. La vida, yo qué sé, no sé, son cosas muy raras que suceden, pero ahí estaremos. Ahora estoy en el Barrio, así que espero que gane el Barrio. Enhorabuena y a disfrutarlo. Gracias.